Então, boa noite, sejam bem-vindos ao meu fantástico mundo das bonecas. Eu me chamo Laura, sou a primeira prenda mirim da 10ª região tradicionalista. Bom, vocês já devem saber que a boneca é o brinquedo mais antigo da humanidade. As primeiras bonecas encontradas, elas eram esculpidas em pedras, desde a época da pré-história. E nessa época, as crianças não podiam brincar com essas bonecas, pois elas sempre tinham uma função religiosa e eram quase sempre manuseadas por sacerdotes e curandeiros. Na Grécia, dizem que essas bonecas eram oferecidas aos deuses pelas moças que iam se casar, para que elas pudessem ter filhos após o casamento. Também dizem que na Idade Média, essas bonecas de pedra eram enterradas junto com as crianças quando elas faleciam, para que elas pudessem brincar no mundo do além ou para que essas bonecas servissem de escravas na próxima vida. Me contaram que as primeiras bonecas que chegaram ao Brasil, elas foram trazidas juntamente com a família real, em meados de 1810, que eram estas bonecas aqui, as bonecas de porcelana. Somente quem tinha acesso a essas bonecas eram as crianças de família mais rica. Já as crianças de baixa renda se divertiam com outros tipos de boneca, como as bonecas de palha, como essa aqui, que na época da colheita do milho, as crianças pegavam o restinho da palha que sobrava e também do sabugo para confeccionar as bonequinhas. Também temos as bonecas de madeira, no caso as bonequinhas de pau. São bonecas muito antigas, de origem indígena, que também na época de poda as crianças procuravam galhos que tivessem formato parecido com o do corpo humano. E assim formavam as bonecas. Essas aqui são bem antigas. Também temos os famosos bonecos de porongo, ou também conhecido por os mais antigos, ou os jovens há mais tempo, pelos bonecos João Bobos, pois eles não param de pé às vezes. Aqui, como vocês podem ver, eu tenho um casal de gaúchos, que é o Teixeirinha e a Mary Terezinha. E aqui eu tenho um roqueiro. Também, agora indo mais para a parte do material reciclável, que ajuda muito o meio ambiente, né, fazendo essas bonecas. Temos os bonequinhos de papel, como este. Este aqui eu usei um restante de papel que eu achei lá em casa e fiz ele com cola também. E depois tem esse aqui que para formar o corpo dele eu usei durex. Temos também as bonequinhas de caixa de leite, como esta. São bonequinhas também de material reciclável, são bonecas muito antigas, algumas ainda não têm origem definida. Essa aqui eu fiz a partir da caixa de leite, forrei e enfeitei ela ao meu gosto. E também os fantoches. Esta aqui é a Filomena, ela veio de São Francisco de Assis até Lajeado, com uma curiosidade imensa de saber como que era estar em uma mostra folclórica. E as bonequinhas de fantoche também são muito utilizadas nos teatros e para interagir com as outras pessoas. Outras bonecas antigas são as bonequinhas de fuxico, como estas. Eu confeccionei essa aqui sozinha, eu usei fibra para deixar ela mais rochonchudinha. Bom, o que é o fuxico? Basta pegar um retalho e fazer um círculo e recortar. Então a gente vai fazendo junto com a agulha e com a linha, tipo de um chulhadinho, que é mais ou menos isso aqui, até completar toda a rodinha. Então a gente puxa com a linha e dá um nó e tá pronto. Também temos as bonequinhas marafonas, ou matrafonas. Por alguns não são muito conhecidas, pois são bonecas muito antigas. Como vocês podem ver, elas não têm o rostinho, que no caso é o olhinho, o narizinho e a boca, porque elas representam as mulheres da vida. E segundo Deus das bonecas, é pecado confeccioná-las com o rostinho. Também temos as famosas bruxinhas de pano ou bonecas de pano. Uma das minhas melhores amigas. Esta aqui é a Simplícia, confeccionei juntamente com minha avó. Adorei confeccioná-la, pois a gente fez ela através de retalhos, linha, tecidos. E como vocês podem ver, ela é bem simples, o próprio nome já diz Simplícia.
Uma das bonequinhas que mais me chamaram a atenção são as abaiomis. Bom, abaiomi significa, o nome abaiomi significa encontro precioso. Abai, encontro, e omi, precioso. Essas bonecas, elas eram confeccionadas pelas mulheres escravas, pois elas são de origem negra. E quando as mulheres vinham juntamente com seus filhos, fazendo aquelas longas viagens nos navios negreiros, as crianças vinham muito assustadas vendo tudo aquilo que estava acontecendo, chorando, quase desesperadas. Então, para as mães acalmarem, elas confeccionavam as abaiomis. Bom, eu vou confeccionar junto com vocês agora. Em função do tempo, que ele é curto, eu já deixei cortadinho aqui e separado os tecidos, pois ela não utiliza costura alguma, nem cola. Podem chegar mais perto. Bom, a gente usa, eu prefiro usar a malha, porque ela dá para dar uma esticadinha. A malha preta, pois elas são mais pretinhas. Então, a gente usa aproximadamente uns 3 pedacinhos. Então, a gente ata aqui embaixo para fazer as perninhas. A gente pega um pedacinho e ata aqui embaixo. Então, agora, a gente junta essas duas, ó, como vocês podem ver, já estão amarradinhas. E a gente dá como se fosse um nó duplo. A gente amarra aqui, sempre fica mais grossinha essa parte, que é a cabecinha. Então, temos os pés já e a cabecinha da nossa abaiomi. Então, a gente pega outro pedacinho, a gente amarra nas duas pontas, que é para formar os bracinhos da nossa abaiomi. Essas bonecas, elas também são bem simples. A gente ata aqui agora, que vai dar um nó. Aí, como vocês podem ver, você formou o corpo. Então, eu já deixei cortadinho aqui também, ó, o vestidinho. Do tamanho que vocês quiserem, de preferência que regule com o tamanho da boneca, pode ir até lá embaixo. Então, a gente dá um pequeno corte. Deixa eu usar este aqui para me mostrar para vocês. A gente dá um picotezinho aqui e o outro aqui. Não muito grande, porque só que passe a cabecinha delas para não ficar muito largo. A gente dá uma laceadinha com o dedo. Então, a cabecinha a gente passa aqui por dentro. Aqui. Desculpe. Então, a gente pega aqui os bracinhos. E para não ficar muito largo, desculpe, para não ficar muito largo, a gente recorta aqui um pedacinho. Vamos cortar um pedacinho para estar na cintura, para o vestido não ficar muito largo. A gente ata aqui na cintura, damos um nozinho. Tá bom. E como dos negros a gente herdou o uso de turbantes, vamos fazer um turbante para elas, tá? A gente recorta, também não muito grande, um pedacinho de tecido. Aqui, obrigada. Vamos recortar um pedacinho e atar na cabecinha delas. Só um nozinho também. Essa aqui eu acho uma partezinha mais complicada, porque depende do tamanho do tecido. E pronto, está pronta a nossa abaiomi. Também não poderia deixar de falar para vocês das bonequinhas de pão. São bonequinhas também muito antigas. Eu vou oferecer para vocês. Deixa eu passar aqui. Pois minha mãe me contou que ela via a mãe dela fazendo essas bonecas, fazendo pão no caso. Então ela pedia um pedacinho da massa do pão e fazia as bonequinhas. Isso aqui eu confeccionei com minha mãe. Os olhinhos são de feijão, vocês querem alguma? Um minuto, tá. Aqui. Tá bom. E também temos, para finalizar, as bonecas industrializadas. No meu ponto de vista, são uma das bonecas mais caras, também são uma das mais sofisticadas. Mas eu prefiro as bonequinhas mais simples, que a brincadeira começa quando a gente começa a confeccioná-las. Através da pesquisa que eu fiz com familiares, amigos, eu pude ter muitos conhecimentos, as entrevistas foram muito proveitosas. Assim, encerro minha mostra folclórica, fico à disposição de vocês para alguma pergunta. E eu quero entregar uma lembrancinha, que são as bonequinhas de pão. Aqui. Obrigado. Aqui. E aqui. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida?
quero elogiar a tua voz. Gostei muito da tua voz. Ai, muito obrigada. Desculpe qualquer coisa. Não, não tem que desculpar nada. Eu quero dizer assim, ó, parabéns. Muito obrigada. Eu acho que a gente fica até, por mais que a gente tá desde você também essas isso. horas, mas isso tudo é gratificante, né? Porque ver o trabalho que vocês realizaram, o empenho que vocês tiveram, como nos falou, através de pesquisas, aquela coisa toda. Então, e aí a gente chega aqui e vê uma menina do teu tamanho falando com uma voz dessas, é muito gratificante. Muito obrigada, muito obrigada. Com certeza amanhã nós iremos novamente na Artística e eu espero que você tenha um bom descanso agora. Muito obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Muito obrigada pela atenção de vocês. Toma, isso. Descansa a garganta agora. Tá bom, muito obrigada.